Olá, meu nome é Carolina Seabra, eu sou psicóloga, psico-oncologista e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema que eu lancei no Instagram essa semana sobre em relação à falta de pacientes. Falta não no sentido de número, mas quando o paciente falta. Como é que funciona isso, né? A psicologia ela tende a avaliar e interpretar a maioria dos fatos, de acordo com as mais variadas teorias, né? E a minha teoria, né? E aí eu vou falar também da minha experiência clínica e do que eu acredito pessoalmente e profissionalmente. Eu considero que quando um paciente falta, se ele já está num tratamento a longo prazo, ou acabou de começar e teve essa falta, a gente pode entender isso de acordo com a história dele. Né? De repente, se é uma pessoa que tem uma maior dificuldade de aderir a tratamentos, a gente pode entender isso. A gente pode avaliar isso sempre contextualizando a história do paciente e a relação terapêutica. O que aconteceu comigo essa semana foi que eu presto serviço para uma empresa que faz uma triagem prévia de demandas psicossociais de empresas em geral, né? Então tem gente lá de empresa relacionada à metalurgia, empresa telefônica, empresa de prestador de serviços gerais, tem uma série de empresas. E a partir das demandas encaminhadas a essa outra empresa, a gente recebe o contato, então, que o paciente precisa de uma avaliação clínica, que foi o que aconteceu. Só que, curiosamente, esse caso foi um caso de uma paciente que veio com uma demanda emergencial, estava escrito no e-mail, né? Esses contatos geralmente são feitos por telefone ou e-mail, uma demanda emergencial e tinha uma série de restrições em relação ao horário. A gente conciliou a agenda e agendamos uma vez. De véspera, o paciente avisou que não poderia vir e tal. Agendamos uma segunda vez. Houve uma falta. Agendamos uma terceira vez e houve uma nova falta. Então, assim, nesse caso, como é que a gente pode pensar nessas faltas? A gente poderia avaliar uma dificuldade real, né, de locomoção, porque aqui em Brasília, onde eu tô, as coisas são mais distantes mesmo, e as pessoas às vezes moram nas cidades satélites e é difícil vir para o plano piloto, que é onde eu trabalho, né, na Asa Sul. Fora isso, tem a dificuldade realmente de se dispor a estar numa consulta psicoterapêutica, né, com uma consulta psicológica, onde você vai ter que expor a sua história, você vai conversar com uma pessoa que você não conhece. E eu considero que talvez foi exatamente isso, né? Por estar com uma urgência muito grande, a pessoa teve realmente uma dificuldade realmente de estar aqui. Mas são suposições que eu vou fazer e que eu nunca vou ter acesso. Porque talvez essa pessoa não volte. Ou talvez ela volte. Se ela voltar, que ótimo. Aí a gente vai conhecer a história, o contexto, o que aconteceu realmente, o que aconteceu de fato. Mas o que eu acho mais importante é que a gente a gente tem que trabalhar muito, né? E aí, por isso que eu trouxe esse tema, é nosso limiar de frustração, né? Porque, assim, por mais que a gente queira, psicólogo tem mania de mandar as pessoas para terapia, né? Não mandar, mas, assim, sugestionar fortemente que a pessoa vá à terapia, ou que ela faça uma avaliação, ou que ela marque uma consulta para conhecer o trabalho. E, às vezes, as pessoas vão num profissional e não se identificam. Ou vão num outro profissional, né, assim, conhece uma pessoa que mora perto e é psicólogo e não se identifica com aquela pessoa. E tem também um posicionamento nas redes sociais, né, eu tô aqui falando pra vocês e às vezes as pessoas não se identificam, como eu tô aqui falando pra vocês. E pode ser, isso pode acontecer, porque somos seres humanos, eu também sou um ser humano. E aí, como é que a gente lida com isso? Nós, psicólogos, a gente se maneja, a gente conversa, geralmente se faz supervisão, geralmente se faz psicoterapia e a gente tem uma clareza que às vezes, geralmente as questões não são nossas, são das pessoas, né, em relação a isso. Principalmente essa questão de empatia, né, pode ser que você não goste do que eu tô dizendo, por exemplo, e tudo bem, isso faz parte da vida, a gente não consegue agradar a todos. Então é importante também que a gente possa lidar com isso, entender isso
não levar para o pessoal, então é por isso que é importante a psicoterapia do profissional, a supervisão principalmente. E mais ainda, perceber e reagir menos, né? Eu tenho falado, essa semana eu escrevi um texto falando sobre contentamento, que muitas vezes a gente não fica contente com aquilo que a gente possui, né? Seja bem material ou bem emocional, espiritual, social, né? Relações, a gente nunca está satisfeito em geral, né? É meio que cultural a gente ter uma insatisfação como se a gente tivesse que estar sempre buscando alguma coisa. Tanto que a gente fala de uma geração de ansiosos, né? Pessoas ansiosas e mais deprimidas por causa dessa frustração. E aí, assim, como que a gente lida com essa frustração de repente ter uma agenda com 8 pacientes, um esqueceu, o outro chegou atrasado, não conseguiu trabalhar, o outro de repente faltou, o outro entendeu errado, o horário, achou que era outro. Como é que a gente lida com tudo isso? É importante que a gente tenha uma plasticidade, né, muito grande em relação a perceber que às vezes pode ser que vai ter um dia que eu não vou atender conforme eu planejei, né? E como flexibilizar isso? Como se sentir contente e ter essa sensação de contentamento e gratidão que a gente fala tanto nos dias atuais na nossa prática clínica. Vamos conversar sobre isso? Vem vídeo mais adiante sobre isso por aí, mas eu quero ouvir vocês. Então deixa o like no vídeo, se gostou compartilha, se não gostou compartilha pelo mesmo motivo, alguém pode se beneficiar. E eu quero que vocês possam, né, conversar comigo aqui abaixo nos comentários, a gente vai se falando, se possível. Tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite e até o próximo vídeo.